O quanta qualia sunt ida salva. Para entendermos o protestantismo, é necessário entender inclusive essa palavra. O que foi o protestantismo? Essa palavra denomina todos aqueles que se separaram da Igreja Católica, ou seja, as comunidades que se dizem cristãs que separaram da Igreja Católica. Antes do protestantismo, ou seja, antes de 1517, só havia a Igreja Católica como detentora das verdades de fé cristãs. Depois do protestantismo, vão surgir várias denominações, o que nós chamamos hoje de evangélicos, entre outros. O protestantismo significa, então, essa palavra protestantismo significa todos aqueles que protestaram contra a Igreja Católica. Daí vão surgir várias ramificações, como o anglicanismo, o calvinismo, o luteranismo. Hoje vamos estudar as principais diferenças entre a teologia luterana e a teologia da Igreja Católica, ou seja, as diferenças entre Lutero e a Igreja Católica. Para Lutero, não há necessidade de mediação entre o homem e Deus, ou seja, não é necessário sacerdote, nem bispos, nem igreja. Por essa ideia, Lutero vai pôr em xeque a ideia dos sacramentos, que progressivamente o protestantismo vai dizer que os sacramentos são meros ritos. Isso vai totalmente contra o que diz a Igreja Católica. Para a Igreja Católica, a Igreja é o corpo místico de Cristo, ou seja, Jesus Cristo é a cabeça invisível e a Igreja é o seu corpo sobrenatural. E o fiel tem acesso a Cristo através dos sacramentos, como o batismo, como a Eucaristia, confirmação, entre outros. Por isso a Igreja ela é medianeira, ela media os homens a Deus. Lutero vai negar isso. Lutero vai propor o sola fides, que é somente a fé. A justificação pela fé. Só a fé salva. Basta crer em Cristo e você será salvo, é o que diz Lutero. Para a Igreja Católica, não. É necessário obras, ou seja, para a Igreja Católica, para você ser salvo, é necessário os sacramentos e é necessário ter fé e as obras. A fé, junto com as obras, levam à salvação, ou seja, é necessário praticar a fé com atos e com obras. Não basta crer, é necessário agir bem, é necessário dar-se para o outro, aplicando aquilo que Jesus Cristo disse, amar o próximo como a ti mesmo. E isso se faz agindo, não só crendo, para a Igreja Católica. Lutero vai propor também o sola Escritura, ou seja, somente a Bíblia. Lutero negará, sim, a tradição e o magistério, pois para a Igreja Católica a Bíblia é importantíssima, mas ela não é o único fundamento da fé católica, porque a fé católica é baseada na tradição apostólica, a tradição oral, desde os primeiros apóstolos, e os descendentes dos apóstolos são os bispos da igreja e os papas, o magistério, que é essa autoridade que Cristo deu para os católicos a São Pedro, que foi o primeiro papa, ou seja, existe uma hierarquia e uma autoridade eclesiástica. Então, o tripé da Igreja Católica está nas Sagradas Escrituras, na tradição e no magistério. Como é que a Igreja defende a ideia de Cristo fundou uma igreja e deu uma autoridade a São Pedro? Para a Igreja Católica, Jesus Cristo fundou uma igreja, pois Cristo, sendo Deus, não pode mentir, porque Deus não mente. De acordo com os católicos, essa igreja existe e ela tem que ser facilmente reconhecida, pois que de nada adiantaria fundar uma igreja se não pudesse ser reconhecida. Logo, a igreja fundada por Cristo deve ser facilmente reconhecida. No argumento dos católicos, Cristo disse a Simão, ou seja, São Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, para os católicos, Cristo fundou uma igreja sob São Pedro, constituiu-a com autoridade e hierarquia. A prova disso são as palavras que Cristo dá em São Mateus 16:19.
Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Ora, para os católicos, quem tem as chaves de alguma coisa é quem tem autoridade sobre esta coisa. Se você tem as chaves do seu apartamento, você tem autoridade sobre o seu apartamento. E assim, essa autoridade foi dada pelo próprio Cristo para os católicos, coisa que vai ser negada por Lutero. Assim, Lutero tem só como critério as Sagradas Escrituras. Para a Igreja, não. As Sagradas Escrituras devem ser lidas de acordo com a tradição e de acordo com o magistério. Lutero, progressivamente também, vai desqualificar os sacramentos. Ficará apenas com o batismo. Para a Igreja Católica, não. Existem 7 sacramentos: o batismo, a confirmação ao crisma, a Eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. O luteranismo se difundiu rapidamente pela recém-descoberta imprensa, e a doutrina do protestantismo ofereceu aos seus adeptos esperança de revitalização e renovação. O luteranismo acabou por beneficiar os príncipes alemães ressentidos da dominação italiana na Igreja. Muitos outros alemães, partidários de Martinho Lutero, acreditavam estar libertando os cristãos alemães do controle estrangeiro. A Reforma Luterana defendeu as seguintes ideias fundamentais: a igualdade religiosa, afinal agora não existe mais igreja, não existe mais sacerdotes. Qualquer um pode ler as Sagradas Escrituras e interpretá-las por conta própria. Isso é totalmente contrário ao que diz a Igreja Católica, pois a Igreja Católica defende a ideia de que quem interpreta as Sagradas Escrituras é o magistério da Igreja. Por quê? Porque Cristo deu essa autoridade a Pedro. Outra ideia defendida pela Revolução Luterana é que cada príncipe seria o chefe de Estado da religião em seus territórios, e vai defender também a maior liberdade moral. Lutero permitiu, por exemplo, a bigamia do Filipe Thérèse, permitiu que ele se casasse com uma segunda esposa, tendo uma esposa atual. Lutero também vai extinguir os votos religiosos e o celibato. Assim foi a Reforma Luterana, que vai dividir as comunidades cristãs. Daí, depois do protestantismo luterano, vão se difundir o anglicanismo na Inglaterra e o calvinismo, que vai se espalhar, vai começar na França, mas vai se espalhar para a Alemanha e o leste europeu.